Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O final do livro de Deuteronômio apresenta uma homenagem a Moisés, talvez o maior líder do Antigo Testamento. O texto fala da morte e do sepultamento desse homem e diz: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 10 a 12. Moisés, um líder sem igual. Viramos a página e encontramos estas palavras no início do livro de Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Josué capítulo 1, versículos 1 e 2. Uma geração passou. Um grande líder morreu. Mas o plano do Senhor não parou. Ele olhou para quem ainda estava vivo e ativo e mandou prosseguir no seu trabalho. Nós nascemos com uma data de validade carimbada na testa. Como seres humanos, podemos viver 70, 80 anos. Alguns podem chegar a 100 e pouquíssimos podem alcançar 110 anos de vida. Mas todas as gerações chegam ao seu fim. Mesmo os ricos, loucos que procuram uma tecnologia para quebrar esse ciclo, terão de encarar o fato de que todos nós somos mortais. Salmo 49 frisa este fato. A história bíblica não é sobre Moisés, nem sobre Josué. São personagens importantes, mas a estrela da história é o eterno Deus. O mesmo que disse para Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, versículo 15. De geração em geração. Mortais morrem. O eterno Criador continua. O próprio Moisés frisou essa diferença em um hino de louvor, onde ele disse em Salmo 90, versos 1 a 3, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Essa mesma ideia aparece em outros salmos, Salmo 100, Salmo 102, etc., em várias referências ao longo das Escrituras. De geração em geração, de eternidade a eternidade, Deus. Vamos agora às perguntas bíblicas. A pergunta de ontem: na lei do Antigo Testamento, os israelitas não podiam cobrar juros e empréstimos feitos para quem? Alternativas: A, menores de 18 anos, B, outros israelitas, C, seus próprios filhos, ou D, seus pais. A resposta certa: não podiam fazer empréstimos cobrando juros de B, outros israelitas. Conforme diz Êxodo 22, versículo 25, se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. E a nova pergunta: como Paulo se livrou de ser açoitado pelos romanos em Jerusalém? Alternativas: A, ele disse que era idoso. B, ele apelou a César. C,
ele citou a lei de Moisés, ou D, ele afirmou ser cidadão romano. A resposta certa vem no final do episódio 474. Ninguém sabe exatamente quanto tempo vai viver, mas todos nós temos uma data de validade, ou seja, limite ao tempo que nós podemos viver nesta vida aqui. Pode ser 80 anos, pode ser 100 anos, um pouco mais, mas dentro deste século, praticamente todos que estão ouvindo esta mensagem vão para a eternidade. Vamos nos preparar andando com Deus ao longo da vida aqui, para estar com Ele na eternidade e receber de fato o lucro da morte. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.